procedimento com as testemunhas, evitar uma contradição, algo nesse sentido? Não, Leonardo, até você também, né, como advogado, sabe, sei que é a pergunta aí que o pessoal faz, mas a testemunha, a gente, por questões éticas, por questões de lealdade processual, como eu falei, você não pode orientar a testemunha. A testemunha tem que falar aquilo que ela sabe, né? Então, eu costumo conversar com a testemunha para entender o que ela sabe, até para ganhar tempo. Às vezes não vou fazer pergunta de alguma coisa que a pessoa não sabe. Então eu chego antes da audiência, eu vou conversar com a testemunha. Vou perguntar, você viu tal fato, você sabe mais ou menos disso? Eu não vou falar o que ela tem para falar. Não vai interferir no... Não vou interferir no depoimento dela. Inclusive eu falo para elas que elas têm que falar a verdade. Inclusive porque se ela mentir, o juiz pode condenar ela a uma multa e pode inclusive mandar ela responder um processo criminal por falso testemunho. Crime, tá? E em relação a isso, tem uma história interessante que eu passei, né, que eu vivi. Foi numa audiência aí, numa das varas aí que a gente sempre está fazendo, que a outra parte viu conversando com a testemunha. Nós estava ali na rodinha, né, conversando, e a gente estava pedindo acidente de trabalho. Nossa cliente tinha se machucado, e ela dizia que machucou as costas. E eu cheguei para a testemunha e perguntei, você viu o acidente? Você sabia como é que foi? Ela falou, não, eu vi. Daí eles gostam de falar, né? Eles gostam de... Aí eles contou toda a história lá, daí ela caiu e machucou a barriga. E eu ali, na conversa ali, no trampo, falei, não foi as costas? Foi as costas. Aí entramos na sala de audiência, né? O juiz... O advogado viu essa conversa, porque eu converso na frente de todo mundo ali, né? Não tem por que esconder. O advogado falou, tava orientando as testemunhas. Eu vi lá fora. Ele falou que era para ela falar que foi acidente, que machucou as costas. E o juiz colocou tudo isso na ata, né? Eu quero que conste na ata. E o juiz foi colocando. Só que era um juiz ali que eu já fazia audiência há muito tempo, né? Já tive... Ele perguntou, doutor, e daí? O que aconteceu? Eu falei, doutor, o senhor sabe minha postura. Já fizemos centenas de audiências aqui, o senhor sabe como que eu acho. Não orientei, né? Eu perguntei ali e acabei me expressando dessa forma. Mas daí eu fiz um acordo até com a outra parte, né? Com outro... Eu falei, doutora, se eu desistir de ouvir essa parte no processo aqui, a doutora concorda de ouvir minha testemunha? Não, concordo, doutor. Concordo, então tá. Aí eu tirei essa parte, que não era uma parte tão importante ali no processo, né? Não ouvi sobre isso e a testemunha foi ouvida e seguiu. Tá certo. Um ponto bem importante que ocorre também na parte civil, que é o meu... Não vem me complicar e me trazer a parte civil aí. Não, mas eu ia falar da contradita de testemunha, né? Que é o momento em que a outra parte fala que essa testemunha não pode servir para o processo. Isso acontece bastante no processo trabalhista? Acontece e é muito comum. Muito comum. Inclusive, acontece porque como... a primeira coisa que o advogado faz na audiência trabalhista, geralmente o advogado de empresa principalmente, é contraditar a testemunha por amizade íntima, né? Dizer que eles são amigos, dizer que são amigos. Porque eles não conhecem, né? E muitas vezes, e por que isso? Porque muitas vezes realmente a pessoa leva lá um amigo e ele fala, não, eu realmente sou amigo dele. Daí o juiz já emenda ali, mas o senhor veio aqui para querer ajudar ele, quer prejudicar a empresa. Se o cara, se o amigo ali, o cara tem um pouquinho mais de conhecimento, ou se realmente não tem interesse, ele só quer falar a verdade, ele vai dizer, não, eu vim aqui para dizer o que eu sei. Aconteceu várias vezes já disso. Mas muitos dizem, olha, eu sou amigo, eu vim aqui para ajudar, porque ele sofreu muito lá na empresa. E o juiz já... Mas muitos juízes têm essa percepção, né? Os juízes, assim, eles são muito preparados, né? Eles têm essa percepção de entender essa posição. Daí eles falam, olha, eu vou avaliar isso no depoimento. Se o cara começar a puxar muita sardinha ali para um lado, no depoimento ele anula. Família pode ser testemunha? Não, família não pode também. Parente, essas coisas não podem. Eu não lembro até que grau aí, mas se não me engano, até 3º grau não pode ser testemunha. Mas pode entrar como informante? Pode entrar como informante, mero informante. É sempre bacana avisar o juiz já, né, também, para não passar constrangimento. Eu tenho esse é o meu métier ali, já a minha prática, de chegar ali e avisar, olha, eu não tenho testemunha, doutor, mas eu tenho informante, eu quero ouvir. Qual que é a diferença, doutor, entre testemunha e informante? A testemunha, ela presta compromisso, tá? A testemunha é aquilo que eu falei. Se ela testemunha for lá e ela mentir, ela tem todo aquele risco de pagar uma multa, ser processada, responder um processo criminal. Então a testemunha, o juiz fala para ela chega, quando ele pergunta assim, você veio aqui para dizer a verdade? Ele fala, não, vou dizer a verdade. Aí o juiz fala isso, olha, se você mentir, você pode ser processado, você pode pagar uma multa.
eu posso oficiar a Polícia Federal para você responder um processo. Então a testemunha é isso. O informante não. O informante é uma pessoa que vai lá para dizer o que sabe, mas o juiz não faz ela prestar esse compromisso. Tá? Então, como você falou, um parente. Em tese, assim, o que se pensa? Que um parente vai lá para tentar ajudar, né? Então, assim, esse depoimento desse informante não tem tanto peso quanto o depoimento da testemunha, tá? E isso no processo tem muita relevância, porque, assim, a testemunha, o juiz, a princípio, entende que ela não mentiu. O informante, o juiz pode entender, assim, dependendo do que a pessoa respondeu ali, puxando muito a sardinha, como eu falei, que O depoimento do informante vai para dentro do processo ou não? Vai para dentro do processo, o informante vai colocar, o juiz vai transcrever, e inclusive o juiz pode dizer que é um indício de prova, né? Ele não pode se basear totalmente a sentença em cima do que o informante falou, mas no conjunto das provas ele pode dar relevância àquilo ali. Com relação ao número de testemunhas, quem tem mais chance de ganhar, ou isso não interfere? Não, isso não interfere. A legislação também determina o número de testemunhas no processo. Lá, processos, vamos dizer assim, acima de 40 salários mínimos na Justiça do Trabalho, isso pode levar até 3 testemunhas. Processo abaixo desse, que é o rito sumaríssimo, daí no máximo 2, tá? Mas não é quem ganha mais, é quem tem mais testemunha ganha, é quem sabe mais, né? Então, digamos que eu levo uma testemunha, mas essa testemunha sabe tudo. Ela é uma testemunha firme, ela respondeu tudo que precisava, ela explicou direitinho para o juiz lá, e a empresa, digamos que levou 2 testemunhas, mas elas se contradisseram, ficaram respondendo meio assim. Não, o depoimento daquela testemunha lá que foi mais firme, que explicou direitinho, tudo tem mais peso, mais relevância que o depoimento das outras 2. Tá certo. E depois dessa audiência de instrução, o que vem? Aí o juiz, se achar ali que já está convencido de tudo que está sendo discutido, ele vai marcar a sentença.